Alô você, telespectador da TV Mar Canal 525, um grande abraço. Estamos juntos em mais um Canal Esportes, aquele que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, para trazer muitas notícias. Daqui a pouco nós vamos, no segundo bloco, falar de futebol, da preparação do CRB, da preparação do CSA, para uma sequência de rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB já jogou, perdeu para o Guarani pelo placar de 1-0, mas daqui a pouco você vai ver como ficou a classificação de momento da competição. Os detalhes da primeira partida da decisão da Copa Libertadores da América entre Corinthians e Flamengo. Você vai saber também no segundo bloco do programa, porque no primeiro bloco nós vamos falar de uma profissão muito importante. Fisioterapeuta tem um papel importante na área esportiva, principalmente para orientar atletas e ajudar numa boa recuperação, em uma recuperação adequada. E hoje nós vamos aqui trazer com muita alegria uma profissional para poder falar dessa profissão, já que estamos comemorando o Dia do Fisioterapeuta hoje, mas tem evento previsto para o próximo final de semana aqui na Orla de Maceió. Daqui a pouco nós vamos receber no estúdio a Mirelle Farias, que é fisioterapeuta, que vai falar de sua vida também e de todas essas escolhas através do esporte que muitos atletas têm recorrido e também vem percorrendo e vem buscando através de uma atividade multidisciplinar, agregando a seus treinamentos uma preparação adequada para a disputa de grandes competições, principalmente em esportes de alto rendimento. Tudo isso agora no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. O Dia do Fisioterapeuta é comemorado nesta quinta-feira, mas no próximo domingo, para quem tem o hábito de realizar suas atividades na Orla de Maceió, terá mais uma grande chance de participar de um ambiente repleto de energia, que terá, além de corrida, sucos saudáveis na Orla de Maceió, ali mais precisamente na Orla de Ponta Verde, indo com sentido a Jatiuca. O evento que vai acontecer no próximo domingo é uma iniciativa da fisioterapeuta Mirelle Farias e Flow Maceió. Mirelle, seja bem-vinda aqui ao estúdio, tudo bem? Muito obrigada. Mais uma vez, né, aqui, né? Na última vez que veio não foi comigo, mas tudo bem, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é uma enorme satisfação voltar aqui na TV Mar, no canal de esportes, para falar um pouquinho sobre essa profissão que eu tanto gosto, que eu tanto amo, que é a fisioterapia. Hoje, dia do fisioterapeuta, podendo literalmente comemorar aqui com vocês esse dia. Muito obrigado, né? Pela presença em nome de todos da TV Mar, tá? Recebo o nosso carinho e respeito também por essa profissão que é tão importante. A fisioterapia ela tem sido um braço muito forte para os atletas, né, na área esportiva. E nada melhor do que no domingo falar de um evento como esse. Como foi que surgiu a ideia em realizar, além da corrida, mas também com sucos saudáveis e promovendo uma grande energia para poder comemorar o dia de hoje, mas no domingo com a participação de muitos atletas, corredores, aqueles que são também os eventuais praticantes de esportes. Mirelle? Isso. A ideia surgiu porque todos os anos eu comemoro o dia do fisioterapeuta de um jeito diferente. Esse ano eu fiz, poxa, vou fazer 10 anos de formada, desde 2016. Estou trabalhando só com corredores, triatletas também, mas meu público-alvo são os corredores. Eu fiz, então, vamos montar um treinão de corrida de rua com as distâncias de 5 e 10 quilômetros, chamar essa galera apaixonada por corrida. Então, eu uni tudo que eu mais gosto, porque eu vivo corrida e eu respiro corrida. Eu sou atleta de corrida de rua, mas eu também trabalho com isso, com esses atletas, então eu sou apaixonada e eu sei que tem muita gente que também é apaixonada pela corrida. Eu fiz, vamos fazer uma coisa diferente esse ano. E aí conversei com o pessoal do Flow, que abraçou essa ideia de forma assim, abraçou de braços abertos literalmente essa ideia e montamos esse treinão que vai acontecer nesse domingo para comemorar esse dia. Vai ter muita gente, vão ter desde os atletas de alto rendimento até os atletas mais recreacionais. Tem muita gente, inclusive, que vai ser sua primeira corrida de rua, vai ser esse treinão. Que bacana. Agora, enquanto existe toda uma estratégia por trás, naturalmente, existe também metas, né, estimativa. Você espera quantos corredores e corredoras no próximo domingo participando, diante de atrativos que tem, além, claro, desse incentivo à corrida, a atividade esportiva, que é muito importante, mas também terá sucos saudáveis como apoio a isso durante o trajeto, Mirelle?
Isso, durante o trajeto o apoio será água e também alguns isotônicos. Já durante a chegada, que vai ser lá no Flow, vai ter os sucos saudáveis e vai ter alguns lanches que estão lá do Flow. Que show, cara. Durante o apoio nós vamos ter alguns staffs para fazer o empulseiramento, para mostrar que ali vai ter, ali é o ponto de retorno, vai ter a água, o ponto de hidratação, vão ter alguns staffs para dar apoio. A gente se preocupou muito também com a parte de ter um bombeiro civil lá no evento, já que a gente precisa cuidar dos nossos atletas e também pensando que tem muita gente que é a primeira corrida que não tem esse costume, vai estar provavelmente muito quente, então a gente se preocupou com cada detalhezinho para esses atletas. É muito importante, né, Mirelle? Você, quando tem a ousadia de realizar um evento como esse, né, quando se trata realmente de cuidado com a vida, tem que pensar em tudo, né? E fico muito feliz, né, que tem essa preocupação em colocar bombeiro civil. A concentração será a partir de que horas? 6h30 da manhã? Geralmente é assim que as corridas, né? Mas a concentração em si será onde e a partir de que horas no próximo domingo? A concentração vai ser às 6 horas da manhã lá no Flow, que é do lado da Galeria Espaço 20. Certo. A gente está com estimativa de 150 pessoas. A gente teve que restringir um pouquinho. A procura está sendo grande, só que a gente pensou na estrutura para agradar todo mundo, para ficar algo confortável para todos. E também nessa chegada vai ser alargada às 7 horas da manhã. Eu estou brigando para que seja assim muito pontual, porque é um evento organizado de corredores para corredores. Então a gente sabe que 10 minutos de atraso é muito, o sol esquenta, o clima fica muito pesado. Então a gente quer ser assim muito restrito em relação a essa questão do horário de largada. Os 5 quilômetros vai largar às 5 horas, às 7 horas e os 10 quilômetros às 7h05. 5 minutinhos de diferença para não ter muito tumulto também na orla. E aí na chegada também teremos fisioterapia, muita parte do recovery, liberação miofascial, vamos ter um aquecimento antes da largada, fazer toda a parte de aula de mobilidade, educativos, porque tem muitos corredores que já têm isso como habitual no seu treinamento, mas também tem outros que não sabem a importância dos educativos, a importância da mobilidade articular, da ativação muscular. Então, a gente vai ter essa proposta também de dar essa educação em saúde para eles. A fisioterapia, ela trabalha com promoção de saúde, prevenção de lesões, mas também com a parte de reabilitação. Então, a gente vai mostrar para eles a importância também da fisioterapia. Muito bacana essa iniciativa, Mirelle. Agora, falando exatamente desse período em que os atletas estarão envolvidos no trajeto, qual será o percurso, né, dos 10, dos 5 quilômetros, até por conta mesmo da situação em que o atleta vai precisar se situar, mesmo tendo staff, para poder dizer até onde deve ir, mas precisará fazer 2 trajetos para quem for fazer os 10 quilômetros. Explica um pouquinho como vocês pensaram nisso. Isso. O trajeto dos 5 quilômetros vai ser do Flow em direção a Jacarecica até o Reimar. Lá vamos ter um ponto com 4 staffs explicando onde será o retorno e algumas placas explicando. Hoje à noite, inclusive, eu vou fazer uma live no meu Instagram explicando como vai ser cada uma dessas etapas. No ponto dos 10 quilômetros vai ser no final da orla de Jacarecica. Também vai ter o ponto de apoio, vai ter uma placa grande e os staffs com camisas bem chamativas para não ter erro. Vai ser pelo calçadão, mas vai ter durante todo o percurso vários staffs explicando para os corredores qual é o percurso. Por favor, então passa aí o endereço do seu Instagram, né? Até porque tenho certeza que muitos atletas que vão participar desse evento no próximo domingo. Atenção, hein, pessoal, concentração às 6 da manhã, mas a largada para quem vai fazer os 5 quilômetros às 7 da manhã e às 7 da manhã e 5 minutos para quem for fazer os 10, correto? Corretíssimo. Já peguei o ambiente. Como é que será lá, Mirelle? Por exemplo, vai ter camisa ou cada um vai correr com sua própria roupa, ficar à vontade? O que é que vocês estão recomendando? O que é que pode passar? Dá esse spoiler pra gente. Cada um pode usar a sua vestimenta favorita, o que preferir, mas teremos um número de peito. E, inclusive, amanhã e sábado teremos a entrega desse número de peito, que vai ser lá no Flow, no sábado, na parte da tarde, de 1 até as 5 horas.
No sábado, pela manhã, será na minha tenda, porque eu tenho uma tenda que fica em frente ao Lopana e a gente realiza todos os sábados e também durante os eventos esportivos nós levamos a tenda e realizamos a parte da liberação miofascial, recovery e atendimentos de fisioterapia na orla. A gente foi atrás do nosso cliente no ambiente mais favorável a eles. Então tem essa tenda que fica em frente ao Lopana e na sexta-feira à noite, amanhã, das 7 horas da noite até as 10 horas da noite, lá no consultório Mirelle Farias, a qual eu sou sócia proprietária. Passa mais uma vez seu arroba. Mirelle Farias, Mirelle com 2 L's, Farias tudo junto. Tá certo, então a partir de que horas a live? A live é hoje às 8h30 da noite. Treinão Físio Flow, né? Isso, dia 16 de outubro. Na Avenida Álvaro Tassili, na Ponta Verde. 80% das vagas preenchidas, já é isso? Na verdade, já tem 90%. Nós temos pouquíssimas vagas, mas nós conseguimos hoje, para vir para cá, nós conseguimos abrir um lote extra. Para abrir para os corredores e também que vão estar assistindo esse momento, a gente abriu um lote extra. Acabou de abrir o site. Isso mostra o sucesso, né, Mirelle? Que já existe. Tem custos para poder participar? Quanto é que é o valor para poder participar, por exemplo, desse treinão no próximo domingo? Esse treinão tem um valor de R$ 35,00 e aí ele tem direito toda essa parte da logística do percurso, vai ter a medalha de metal, tem troféu para os primeiros colocados, vai ter pódio de madeira que eles vão subir, tá bem organizadinho. Vai ter a parte da medalha e também o suco na chegada e a fisioterapia na chegada. As inscrições elas vão acontecer no site Real Time e já estão acontecendo. A gente fechou ontem, antes de vir para cá eu já abri o site e aí quem puder se inscrever ainda está abertas as inscrições e aguardamos vocês lá. A respeito desse parâmetro, vamos falar um pouquinho da tua profissão. Como fisioterapia, por que você escolheu, claro, primeiramente fisioterapia, e dessas suas andanças? Vamos falar das regiões que você já conheceu por conta da fisioterapia também, Mirelle, por favor. Isso, vou fazer 10 anos de formada. Eu escolhi a fisioterapia porque eu queria ajudar as pessoas. E aí, quando eu fui pesquisar, na época de prestar vestibular, eu percebi que a fisioterapia, eu escolhi a fisioterapia. Depois eu percebi que a fisioterapia, ela me escolheu. Eu fui escolhida pela fisioterapia, a qual eu amo e sou tremendamente apaixonada. Ainda como acadêmica, eu tinha escolhido a área da pediatria. E aí fui morar em Arapiraca, morei também no Rio de Janeiro, 2 meses, fazendo cursos de especializações, todos voltados para a área de pediatria. Sim. Com estimulação precoce, os bebês de 0 até 3 anos de idade. E aí depois eu percebi, eu fiz, poxa, mas eu sou uma amante do esporte, eu não posso tentar seguir uma outra linha. Se isso daqui, a sensação aqui eu fui escolhida. Eu tentava ir para a pediatria, mas o esporte sempre me chamava de alguma forma. Eu fiz, não, eu preciso seguir esse caminho. Foi aí quando eu comecei a me especializar um pouquinho mais nessa área. E aí desde 2016 é 100% voltada para a corrida de rua, trabalhando com os corredores. Por isso que eu gosto de falar, eu respiro a corrida de rua. Hoje, eu morei em Arapiraca há 5 anos, voltei para Maceió, são imagens lá da tenda, nos eventos esportivos que nós levamos hoje. E voltei para Maceió 100%, trabalhando com os atletas nessas áreas de reabilitação, de prevenção de lesões, de reabilitação e totalmente apaixonada pela fisioterapia. Entendo. Mirelle, falando um pouquinho a respeito da tua profissão, quando nós falamos assim em fisioterapia, existe um cuidado muito grande quando se recebe, por exemplo, os atletas, porque cada caso precisa ser tratado como um caso, né? Não existe uma regra, por exemplo, para uma pessoa, mas em casos específicos que um atleta vem para poder praticar esportes, mas que vem com problemas crônicos, lesões de joelho, lesões no tornozelo, ou até problemas na ordem muscular, como panturrilha, músculo posterior da coxa, adutor. Como deve ser tratado esse procedimento para quem passa por um período de recuperação e que precisa retomar aos poucos as atividades esportivas, mas que muitas vezes quer se desafiar passando ao extremo em uma situação pós-recuperação como essa? Eu costumo dizer que
cada paciente, ele é único e ele parece um cubo mágico, desses de criança. Que o raciocínio clínico, na verdade, é esse cubo mágico. A gente vai rodando as pecinhas das engrenagens e aí tendo o raciocínio clínico para tratar o melhor. E aí, quando a gente consegue montar o jogo do cubo mágico, a gente consegue traçar os objetivos e as nossas condutas. Entendo. Nós precisamos inicialmente fazer uma avaliação específica, desde os fatores socioemocionais, a gente tem que entender a rotina que o paciente tem, se ele, né, é casado, como é que ele está dentro de casa. As questões emocionais, inclusive, interferem nas questões físicas, né? A dor, ela é somatizada quando a gente tem algum problema emocional. A gente precisa entender como é o dia a dia desse atleta, como é as horas de sono, a alimentação, o treino. Então, sempre eu peço também para entrar em contato com o treinador dele, né? Seja ele da musculação, da corrida, do futebol. A gente sempre entra em contato com o profissional de educação física que o assiste para a gente fazer uma parceria e a gente tentar organizar como é volume, intensidade, como está a mobilidade, toda essa questão da avaliação física também que nós fazemos da fisioterapia, ver se tem alguma disfunção de movimento, alguma alteração postural, se já tem uma lesão prévia. A lesão prévia é algo que facilita vir outras lesões, então tudo isso a gente vai traçando o nosso quebra-cabeça, que é do nosso joguinho, vai montando, traça os objetivos, condutas, precisamos orientar o paciente, ele precisa entender todas as etapas do seu processo de tratamento ou de prevenção de lesões. Nós trabalhamos também com a parte da termografia, que é a avaliação através da temperatura corporal, que a gente vê se tem um risco alto, baixo ou médio de ter algum tipo de lesão. Os clubes de futebol eles têm utilizado muito isso, né, Mirelle? Para poder ter uma certa ideia antecipada daquela lesão que o jogador pode ter. Tem muitos, inclusive, que evitam, treinadores que evitam de escalar jogadores por conta dessa situação que já é pré-anunciada. Isso é realmente uma ferramenta muito importante hoje, com o uso da ciência, né, principalmente, né? Muito, muito. Inclusive, estou com alguns trabalhos específicos relacionados a essa parte, relacionados, inclusive, a gente ver o pré-competição, o pós-competição, trabalhos na termografia, a gente vê as alterações. E a gente fazer esse acompanhamento do atleta é importante justamente para conversar com a comissão técnica, com o treinador do atleta e dizer, olha, nesse pico de volume de treinamento que ele está tendo, essa intensidade, ele está com risco grave de lesão. A gente faz as comparações, vê, tem um risco grande. Então, vamos tentar fazer esse reajuste. Tenta diminuir um pouquinho esse volume, pode tentar aumentar a intensidade. Vamos trabalhar outros aspectos para reduzir essa chance de ele ter alguma lesão. Podemos dizer que isso provoca uma série de inflamações internas? Por aí também, Mirelle? Estou perguntando como leigo essa situação, mas de repente essas inflamações elas acabam potencializando para algo mais grave, como por exemplo as lesões a longo prazo, que requer muitas vezes até a intervenção cirúrgica? No caso, as alterações que são verificadas na termografia são alterações que têm desde os órgãos internos até as músculos esqueléticas. Geralmente, a gente vê que há um aumento da temperatura corporal com alguma disfunção do movimento ou o excesso de uso daquele membro, daquela perna, daquele braço. Então, a gente, detectou, tem um aumento dessa temperatura. Nós vemos que ele está utilizando bastante, está no pico de treinamento. Tudo é o quebra-cabeça que a gente vai montando. Certo. Ele está tendo assistência, ele está tendo a recuperação, porque ele até pode ter um volume alto, a intensidade alta, mas ele está tendo um sono legal. Como é que está sendo a alimentação? Ele está conseguindo repor as calorias, repor essas energias, porque aí tem um risco grande de lesões músculos esqueléticas também. Entendo que existe também uma série de cuidados que são tomados, principalmente com alguns atletas, mas outros não se preocupam tanto assim com a alimentação, com uma boa dormida. Você falava em noite de sono. O sono, de fato, ele tem um papel importante para um processo de recuperação ou até mesmo de prevenção de lesões? Muito. Uma noite de aproximadamente 8 horas de sono, ele ajuda a fazer essa recuperação. Ele libera alguns hormônios que ajudam a recuperação muscular, que a gente chama também de recovery. O recovery é retornar ao estado do atleta
pré-exercício físico, antes do exercício físico. E aí tem várias técnicas que podem ser utilizadas, desde a parte da alimentação, o sono com a liberação desses hormônios, a alimentação para repor as calorias perdidas e as microlesões que existem no músculo também, e a parte da fisioterapia que entra com a liberação miofascial, botas de compressão, crioterapia, que é o uso do gelo de forma adequada. A gente consegue fazer uma recuperação muscular muito mais eficaz. Quando se fala, por exemplo, de algumas técnicas, a ventosa passou a ser muito utilizada, né? Caiu até na moda, né? Vejo muita gente no Instagram, né? Que chega com as costas cheias de ventosa e tal. Essa técnica é uma técnica que precisa ser tratada com muito cuidado, inclusive por outros profissionais também, Mirelle, para não gerar uma ideia de modismo ao invés da eficácia para o tratamento? Exatamente. Quando você foi falando, eu já dei um sorrisinho. Essa pergunta, por quê? Eu há muito tempo, algum tempo atrás, eu utilizava ainda a ventosa. Mas hoje, alguns estudos científicos já mostram que não tem muita eficácia. Ela acaba sendo um efeito mais placebo para a recuperação muscular. E hoje em dia eu já não utilizo tanto a ventosa, já não utilizo com os meus pacientes, porque a gente mostra que é um efeito placebo. E se é para fazer esse efeito placebo, a gente pode usar outras técnicas que tenham mais eficiência. E é muito engraçado, porque hoje a gente vê os atletas correndo aí, olha, minha ventosa está aqui, mas minha marquinha tá mais forte que a sua. É porque eu estava com muita dor, é porque eu estava muito inflamado. Quanto mais inflamado, mais fica roxo. Não, né? Hoje a gente percebe que aquelas marquinhas roxinhas da ventosa, na verdade, são lesões na derme. Então, além de não ter o efeito da eficácia mesmo da ventosa, hoje a gente percebe que tem mais uma lesão na pele do paciente. Ou seja, realmente faz parte de uma cultura que foi criada, né? Na época, por exemplo, que eu cobria o dia a dia de clube como repórter, Mirelle, via muitos jogadores com aquelas quineses, né? Cheia de... Eu vou colocar aqui no popular, viu, telespectador? Você que não conhece, me desculpa, tá? Tem que ser leigo mesmo, sou leigo. Tipo esparadrapo, que o cara colocava aqui na perna e tudo mais. Também foi tirada um pouco essa ideia do tratamento com kinésio? Como é que foi? Foi feito, reavaliado isso aí? Isso, porque o que é que acontece muito na fisioterapia esportiva? Geralmente nos Jogos Olímpicos, que é o boom que acontece tudo na fisioterapia esportiva, eles lançam algumas marcas, lançam algum produto, assim foi com as botas pneumáticas, que é aquelas botas de compressão que muitos jogadores, muitos corredores e triatletas usam. Tem muito a parte das ventosas, que foi lá com o Michael Phelps, né, nas exatamente. Olimpíadas. Quando ele surgiu, todo mundo queria a ventosa. A mesma coisa foi com o kinésio, né, que é aquelas fitas coloridas. Algumas pessoas ainda utilizam, eu também tenho curso, já utilizei. Hoje eu já não uso tanto porque a gente percebe que não tem tanta eficácia, porque ele é muito superficial. E geralmente as lesões que são tratadas na parte esportiva, falando, geralmente são mais profundas, são, eu quero dar uma estabilizada, eu quero servir, né, quero botar essa fita para fazer a função de um ligamento, só que ele está muito profundo e o kinésio ele é muito superficial, então também não tem muita importância assim, mas na parte da dermato é muito utilizado e tem muitos resultados. Meio que as pessoas falam no popular o seguinte, para músculos pequenos, regiões pequenas e superficiais, tem eficácia. Mirelle Farias, ela que é responsável por um grande evento, né? Vamos ter um treinão no próximo domingo ali na Ponta Verde, dando essa bela aula de fisioterapia. Estamos dando uma passada na profissão dela nesse dia tão importante. E você, fisioterapeuta que me acompanha neste momento, também receba aí os nossos parabéns, tá certo? Uma última colocação, eu sou um cara assim que eu gosto de provocar, sabe? Vai desculpando. Perguntar aqui, para pacientes recuperados de Covid, vamos falar um pouquinho também desse tema, onde se coloca uma potencialização de lesões para aqueles que se recuperaram recentemente. De fato, é verdade isso? Para quem teve, por exemplo, febre chikungunya também, que traz muitos problemas nas articulações. Vamos falar um pouquinho das recomendações para essas pessoas, por favor, Mirelle. As recomendações, principalmente para os pós-convidados, que a gente chama.
no pós-Covid e pós-chikungunya é ter uma equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente. A gente precisa de um médico, de um fisioterapeuta, do nutricionista, ver como é que ficaram todas as taxas, principalmente as hormonais, porque eles geram algumas alterações. Então, às vezes a CPK está bastante elevada, a gente tem que ver, a gente vê muitas dores nas articulações e o edema que permanece após vários meses. Então, a gente tem que ter esse cuidado, fazer realmente fisioterapia precisa e é o mais indicado é a fisioterapia nesses casos, né? Tanto pós-Covid como pós-chikungunya. Inclusive, no grande boom que aconteceu na parte do Covid, que tinha muitas internações, teve a importância da fisioterapia respiratória, que eu fiquei assim super feliz de tantas pessoas entenderem e verem a importância da fisioterapia nessa época. Fomos nós fisioterapeutas que reabilitamos desde a parte da UTI na internação, desde a parte pós-extubação para os pacientes que precisavam ser entubados, quem extubou era junto com o fisioterapeuta, dentro ainda da UTI, da UCI, quem ficava era o fisioterapeuta, pós-Covid, clínicas de fisioterapia respiratória também sendo muito lisonjeadas mesmo. E hoje a gente vê que pós-Covid ainda tem algumas alterações, sim, mas que os pacientes precisam ter alguns cuidados, principalmente pelas alterações que vêm através dos exames de sangue. Agora uma pergunta bem antiga para poder te liberar de fato e deixar você à vontade para fazer a chamativa aí pro pessoal. Por que você está sorrindo? Porque o cara tá me botando na parede aqui, né? Vamos lá. Mas você é uma profissional, você sabe tudo, tira direito. Eu estou fazendo uma consulta aqui ao vivo com a Mirelle aqui, Mirelle Farias. Aqueles caras como o Josiel, que não gostam de fazer alongamento antes das atividades físicas e passam por cima da etapa alongamento, não vou nada alongar, e quando vai alongar e levanta a perna assim um pouquinho e faz... Já alongou e se dando a correr. Esse tipo de prática potencializa também lesões, é um risco muito grande mesmo de um atleta ter lesões, aqueles que não gostam de praticar de forma adequada, também aquele hábito de aquecimento. Isso, o ideal seria aquecer. E o que seria aquecer? É aquecer as nossas articulações. É o ato de uma articulação se mover diante da outra. A gente precisa realizar, além do aquecimento, o treino de mobilidade articular, desse jeito, né? De uma articulação se mexer contra a outra. É como se estivesse botando óleo na engrenagem. Entendo. Então a gente precisa mover as articulações primeiro, desde a parte de tornozelo, joelho, quadril. Desculpa, Mirelle, no caso de corredor, existe, por exemplo, alguma coisa que você poderia mostrar para poder trazer aí para ele o que é essa preparação, por exemplo? Porque tem muita gente que o cara vai correr, vai utilizar, claro, os membros superiores. Sim. Mas de repente o cara está segurando a parede aqui para poder aquecer, uma coisa que eu utilizava na época lá do futsal. O professor mandava o cara subir, não estou falando de você não, João? Não, meu amigo João Santos, professor, né? Subia, descia a escada. Então, assim, às vezes o aquecimento ele pode também se transformar em um ponto de lesão. Eu queria que você trouxesse, se você puder mostrar, claro, como funciona, por favor, pessoal. Mostrar aqui, José, rapidinho aqui, a nossa Mirelle Farias. Até o salto. Obrigado. Literalmente descer do salto. Para um corredor, nesse caso, Mirelle, o que é interessante nesse alongamento aí? Rapidinho. Isso. A gente precisa primeiro mover as articulações. O alongamento é diferente do aquecimento e principalmente do esticamento que a maioria das pessoas fazem. Certo. Que é só segurar, Naquela câmera, Mirelle, vamos e lá. Pronto. Vamos lá. Naquela câmera lá com o nosso Josiel. No 3, no 2, no 1. Fica à vontade. Vamos lá. Colocar uma perna na frente da outra e aí a gente desce e volta. A gente desce e volta, desce e volta. Afasta um pouquinho as duas pernas, coloca um pé para frente e o outro para a lateral. A gente abre e fecha a perna, movendo desde a parte do tornozelo, joelho e quadril de um lado, alongando os adutores e também os abdutores. Certo. O outro, a gente realiza o agachamento. Isso. Podemos aquecer também fazendo polichinelo. Olha aí. Isso. E os educativos de corrida, desde os skips baixos, os skips altos, a parte do soldadinho. Lembrando que todos a gente usa desde a parte das mãos, dos braços, até a parte dos membros inferiores e tornozelos. E aí tem um que é muito legal, dois na verdade, que a gente precisa trabalhar. Desde a fase de balanço até a fase de apoio. Fase de apoio é quando a gente toca
O calcanhar no chão, fase de balanço é quando está a perna no alto. Seria esse daqui. Legal. E o outro que a gente coloca para dentro, fora, fora. Dentro, dentro, fora, fora. Show de bola, cara. E assim a gente inicia... Dicas, né, Mirelle? Muito obrigado, cara. Porque foi valiosa agradeço. demais a sua participação. Tirei você literalmente do salto, né? Aqui, né? Desci do salto. Desceu do salto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E eu gostaria que você deixasse, Mirelle, o seu recado, o seu convite nessa câmera aqui para o pessoal, né, para poder participar do treinão. Simpatia total. Já sei que é um sucesso absoluto. Vai ser um evento que no ano que vem você vai ter... Precisará ser mais ousado. Quem sabe não está surgindo uma corrida de rua aí, tá certo? Para o futuro. Então, volte outras vezes aqui no programa e muito obrigado pelos esclarecimentos. Parabéns pelo seu dia, tá certo? Em nome de todos da TV Mar. Eu que agradeço. Quero fazer novamente o convite a todos de casa para participarem do Treinão Fisioflow. Realizar suas inscrições no site Real Time. Tem lá / Treinão Fisioflow, que acontecerá no próximo domingo com largada às 7 horas da manhã. É uma enorme satisfação estar aqui. Agradeço a todos do TV Mar e vamos embora que essa loucura de corrida vai ser muito gostosa. Tenho certeza que dará super certo e espero que entre nos calendários, né? Aí. Vai entrar, se Deus quiser. Então, com a Mirelle Farias, nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Eu quero que a nossa equipe ali, o nosso Max, o Josiel... Pode passar por baixo, Piguinho. Passa aí por baixo, chegue. Isso. Aí o que pode acontecer aí? Vou pedir ali para o pessoal encerrar com imagem direto do Instagram da Mirelle, tá certo? Onde tem o card lá, falando do treinão do próximo domingo. Lembrando, viu, corredores? Largada às 7 da manhã para quem vai fazer os 5 quilômetros como eu irei fazer, tá certo? E para quem for fazer os 10, 7 da manhã e 5 minutos, com sentido Ponta Verde, Jacarecica e volta, tá certo? Ponta Verde, Jacarecica e volta. É bom que depois ali o pessoal da Flow vai receber ali, né? O pessoal do Flow vai receber ali todo mundo com suco saudável, com aquele lanchinho de lá, bacana. E para quem quiser ficar ali na praia, tem uma belíssima praia já ali na frente, não é isso, Mirelle? Exatamente. Então estaremos lá, prontos para receber vocês. Sejam todos bem-vindos e espero muito que esse dia seja muito marcante também para vocês, como eu acredito que vai ser para mim. Deus te abençoe, Mirelle, tá bom? Assim nós vamos encerrando essa edição do Canal Esportes. Amanhã estaremos de volta a partir das 11 da manhã com mais um programa na programação da sua TV Mar Canal 525. Até lá.